Então, a gente para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre função do segundo grau. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar na função do segundo grau é a notação. Então, repare, vamos sempre fazer um paralelo com a função do primeiro grau, porque algumas características elas continuam na função do segundo grau. Então, lá na função do primeiro grau, nós tínhamos que a função era composta por coeficientes e variável. Só que os dois coeficientes lá, eles tinham nome, que era angular e linear. A diferença é que aqui os coeficientes eles não terão nomes. Então, aqui eu tenho os coeficientes A, B e C. O coeficiente A vai ser o número que vai estar sendo multiplicado pelo termo ao quadrado. No caso aqui, o x ao quadrado. O coeficiente B vai ser o termo que vai estar sendo multiplicado pela variável simples, sem nenhum expoente. No caso aqui, o x. E o coeficiente C vai ser o termo independente, que é o que não tem nenhuma variável sendo multiplicada, colada com ele. Então, esses são os três coeficientes. Lá na função do primeiro grau, não tínhamos restrição nenhuma para a função. Aqui na do segundo grau nós temos que o A tem que ser diferente de zero. Aí volta, por que esse A tem que ser diferente de zero? Porque se essa função aqui, se esse A for igual a zero, esse termo ao quadrado ele desaparece, deixaria de ser uma função do segundo grau e passaria a ser uma função do primeiro grau. Então, assim como a gente viu em vídeos anteriores falando sobre função do primeiro grau, nós vimos que lá não tinha nenhum tipo de restrição. Aqui nós já vimos que tem. Então, aqui eu posso não ter o B, posso não ter o C. Mas o A, ele vai ter que sempre existir, para que isso daqui seja uma função do segundo grau. Função essa também conhecida como função quadrática. Por quê? Por causa do termo ao quadrado. Então, esse termo ao quadrado é o que caracteriza essa função ser uma função do segundo grau. Então, por causa disso, esse coeficiente ele sempre existirá. O B e o C pode não existir, mas o A sempre vai existir. Beleza? Então, lá na função do primeiro grau, nós seguimos alguns passos. Passos esses para a montagem do gráfico de uma função do primeiro grau. Aqui nós seguiríamos o mesmo passo. Então, o que vimos lá na função do primeiro grau, que é a primeira coisa para eu construir o gráfico da minha função, era pegar e encontrar a raiz dessa função, ou o zero dessa função. E para isso, o que a gente fazia? Pegava a minha função e igualava a zero. Só que quando eu fazia isso na função do primeiro grau, eu transformava a função em uma equação do primeiro grau. E aí eu encontrava o valor de x. Aqui a mesma coisa. Vou pegar e igualar a zero, tornando assim uma equação do segundo grau. E aí, para eu resolver a equação do segundo grau, nós iremos utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Fórmula essa que nós já contamos um pouco da história, um pouco da criação dessa fórmula. E aí revisamos um pouco em um vídeo sobre equação do segundo grau. Quem que não assistiu, tiver curiosidade, pode ir lá e procurar no canal um vídeo sobre equação do segundo grau. Beleza? Conta um pouquinho da história da criação da fórmula de Bhaskara. Então essa fórmula de Bhaskara tem esse deltazinho aí, que é o discriminante. Certo? Esse discriminante ele serve para determinar a quantidade de raízes que nós encontraremos na função. Então, se esse delta der menor do que zero, ou seja, se esse delta ele der negativo, significa que essa função não terá raiz real. Se esse delta der igual a zero, significa que essa função terá uma raiz real. E aí, nesse momento, x' vai ser igual a x duas linhas. E aí você pode ter estudado como x1, x2, xa, xb, não importa. x1 e x2, x', x duas linhas, eles serão iguais. Quando o delta for maior do que zero, e aí significa que esse delta ele é positivo, a minha função ela terá duas raízes reais. E aqui nesse momento, x' vai ser diferente de x duas linhas. Beleza? Então essa é a ideia principal, ao ponto de partida para nós construirmos o gráfico de uma função. Então para isso o que é que eu faço? Vou determinar a raiz da minha função. Então vamos lá verificar como a gente faz
Vamos fazer essa raiz dessa função, determinar a raiz dessa função. Então, nós temos aí 5 funções e vamos lá calcular a raiz. Lembrando da fórmula de Bhaskara e do discriminantezinho ali. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o valor de A, B e C. Então, eu tenho que A é menos 1, B é 5, C é 6. Lembrando, A é o termo que está colado com o x ao quadrado sendo multiplicado. O B é o termo que está colado com o x sendo multiplicado. E o C é o termo independente, que não tem nenhuma letra do lado. Então, A menos 1, B 5, C 6. Aplica a fórmula de delta. Então, vamos lá. B ao quadrado menos 4AC. Fico com 5 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 6. 5 ao quadrado vai dar 25. Aqui eu tenho menos com menos vai dar mais. 6 vezes 4, 24. Encontro delta igual a 49. Então, delta igual a 49 é maior do que zero. Então, significa que essa função ela terá duas raízes reais. Então, vamos para a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, eu vou ficar com menos 5 mais ou menos raiz de 49 dividido por 2 vezes A, que é menos 1. Raiz de 49 é 7. Então, fica aí, divido agora em duas contas. Menos 5 mais 7 dividido por 2. Menos 5 mais 7 vai dar 2 positivo. Lembrando, sinais diferentes, conserva o sinal do número maior. Subtrai o maior do menor. 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. A de baixo, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Então, eu vou ficar com menos 12 dividido por menos 2. Menos com menos vai dar mais. 12 dividido por 2, vou ficar com 6. Então, tá aí as duas raízes da minha função do segundo grau. Beleza? Vamos para a letra B. Primeiro, identificar o valor de A, B e C. Então, A, 1, B, 6, C, 9. Substituindo na fórmula do delta, então eu tenho 6 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. 9 vezes 4, 36. 6 vezes 6, 36. Então, aqui eu tiro que o delta vai ser igual a zero. Então, significa que essa função ela terá apenas uma raiz real. Vamos lá para a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0, dividido por 2 vezes A, que é 1. Raiz quadrada de 0 vai dar 0. Só que eu somar e subtrair, com 0 não faz nenhuma diferença. Menos 6 mais 0 e menos 6 menos 0 vão encontrar o mesmo valor. Porque somar ou subtrair não faz alguma diferença. Então, já sei que aqui x1 vai ser igual a x2. Então, aqui eu vou ficar menos 6 dividido por 2, que vai dar igual a menos 3. Beleza? Vamos, então, para a letra C. Então, aqui eu vou encontrar A menos 1, B menos 2, C menos 4. Joga no delta. Então, eu vou ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui eu tenho menos com menos mais com menos, menos. 4 menos 16, vou ficar com menos 12. Como esse delta dá negativo, o que é que acontece? Não existe raiz real, a gente não aplica a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque o delta deu negativo. Tranquilo? Então, vamos para a letra D. Aqui agora eu tenho uma equação incompleta. Beleza? A gente vai resolver aplicando a fórmula de Bhaskara, mas existe outra maneira de resolver também. Então, quem quiser descobrir, só ir lá no vídeo sobre a equação do segundo grau. Então, aqui eu vou encontrar o valor de A, B e C. A2, B0, C, menos 8. Encontrei o valor de delta, que vai ser B quadrado menos 4AC. Vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 8. Então, aqui eu vou ficar com 0 mais. Por que mais? Porque menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Encontrei o valor de delta positivo, então significa que eu terei dois valores para x. Então, venho aqui, substituo 0, mais ou menos raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes A, que é 2. Raiz quadrada de 64 vai dar 8, 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu divido, menos 0 mais 8 dividido por 4. Então, menos 0 mais 8 vai dar 8. 8 dividido por 4 igual a 2. Menos 0 menos 8 dá menos 8. Menos 8 dividido por 4 dá igual a menos 2.
Beleza? Vamos aqui verificar essa outra maneira que eu falei. Como é que eu faço? Resolvo isso daí como se fosse uma equação do primeiro grau. Passando 8 para o outro lado. Está subtraindo, vai somando. O 2 que está multiplicando eu desço dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. O expoente passa para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 4 vai dar igual a mais ou menos 2. Beleza? Tem mais detalhes, como eu falei, maiores detalhes, mais exemplos. É só vocês acessarem lá o vídeo de equação do segundo grau. Vamos para a letra E. Novamente, a equação é incompleta e existe outro método de a gente resolver. Vamos primeiro utilizar a fórmula de Bhaskara. Menos 3, 2 e 0. B ao quadrado menos 4ac, então fica B ao quadrado 2, A menos 3 e C 0. Qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, então essa conta aqui vai dar 0. 4 mais 0 vai dar 4, encontrei o valor de delta, eu já sei que esse delta maior do que 0, vou encontrar duas raízes reais. Então eu vou jogar na fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4 dividido por 2 vezes A é menos 3. Então a raiz quadrada de 4 vai dar 2, 2 vezes menos 3, menos 6. Divido agora em dois valores, menos 2 mais 2 dividido por menos 6 dá igual a 0 dividido por menos 6, que é igual a 0. x2 vai dar menos 2 dividido por menos 6, sinais iguais em cima e eu conservo o sinal e somo. Então vou ficar com menos 4 dividido por menos 6, menos com menos vai dar mais, vou ficar com 4 dividido por 6, simplifica isso por 2, vou ficar com 2 terços. Beleza? Então, aqui é a raiz da função encontrando pela fórmula de Bhaskara. Vamos agora pelo outro método. Aqui o que, é que a gente faz? A gente coloca um desses x aqui, lembrando que aqui eu tenho 2x, porque x ao quadrado é x vezes x, coloco ele em evidência. Então, pego ele e coloco para frente, o que é que vem para dentro do parêntese? Como aqui tinha 2x, um veio para fora, o outro fica dentro do parêntese. Menos 3x. Mas vem aqui, esse x que está aqui, ele passou para o lado de fora. Então, o que é que sobrou? Sobrou 2. Esse colocar em evidência, como eu falei, lá no vídeo de equação do segundo grau, tem maiores detalhes de como fazer esse procedimento. Uma das raízes sempre vai ser igual a 0. Então, uma das raízes sempre vai ser igual a 0 quando a minha equação for incompleta em C. Então, toda vez que não tiver o termo C, uma das raízes automaticamente é 0. E a outra raiz eu vou encontrar da onde? Pegando esse elemento que você encontrou, essa equação que você encontrou dentro do parêntese, e igualando a 0. Passa para o outro lado, multiplica por menos 1. O 3 que está multiplicando eu passo dividindo. Encontrei a minha segunda raiz. Repare que eu encontrei o mesmo valor, só que com a conta bem menor. Beleza? Então, assim que a gente determina a raiz da função do segundo grau. Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. Agora a gente vai verificar o domínio e a imagem da função. Lembre-se que na função do primeiro grau, o domínio era o conjunto dos reais e a imagem era o conjunto dos reais também. Aqui o domínio continua o conjunto dos reais. Por quê? Porque essa função é uma função polinomial. E eu já havia dito lá na função do primeiro grau que toda função polinomial, o domínio vai ser o conjunto dos reais. Porém, a imagem ela vai depender de uma coisa chamada concavidade. O que é essa concavidade? É o formato da parábola. A concavidade ela vai ser para cima ou essa concavidade vai ser para baixo. Então, a concavidade é essa abertura aqui, ó, da parábola. Então, ou essa abertura vai estar para cima ou essa abertura vai estar para baixo. Então, a depender da concavidade da minha função, o que é que acontece? Aí eu vou ter uma imagem diferente. Então, isso daqui está sendo representado através de um intervalo. Então, a concavidade para cima fica desse ponto aqui, YV, até mais infinito. E aí, lembrando, o que é esse YV? É o Y do vértice. Nós também iremos conhecer nessa aula de função do segundo grau um pouco sobre as coordenadas do vértice. Tranquilo? Então,
Aí vai depender da concavidade para eu determinar a imagem da minha função. Beleza? Então vamos seguindo aqui. A concavidade. Como eu falei de concavidade, vamos verificar. Lá na função do primeiro grau, a gente falava de crescimento e decrescimento de uma função. A diferença é que aqui a gente não fala de crescimento e decrescimento. Aqui a gente fala da concavidade. E eu vou explicar quando eu falar de coordenadas do vértice o porquê que aqui a gente não fala de crescimento e decrescimento, e sim com relação à concavidade da parábola. Beleza? Então, lá na função do primeiro grau, a gente viu que quando o coeficiente angular, o A, ele era positivo, a função era crescente. Quando era negativo, a função era decrescente. O raciocínio vai continuar o mesmo. Quando SA for maior do que zero, ou seja, for positivo, a minha concavidade vai ser para cima. Lembrando que esse A vai ser o número que está colado com o x ao quadrado. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Olhar para o x ao quadrado e verificar o termo que está multiplicando por ele é positivo ou negativo. Se for positivo, a concavidade é para cima. Se for negativo, a concavidade é para baixo. Aí, se alguém lembrou da função do primeiro grau, poderia perguntar, mas lá na função do primeiro grau tinha o igual a zero. Mas aqui não pode. Lembre-se que o A ele vai ser sempre diferente de zero. Beleza? Para a gente treinar um pouco mais sobre a questão de concavidade desses coeficientes, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, ele pede para identificar os coeficientes e verificar a concavidade da função. Então, na letra A, os coeficientes eu tenho A, menos 2, B, menos 1, C, 6, e aqui a concavidade vai ser o quê? Para baixo. Por quê? Porque o A, ele é negativo. Letra B, A3, B2, C9. Aqui a concavidade é quê? Para cima. Por quê? Porque o valor do A ele é positivo. Letra C, o A, menos 8, o B, menos 6, o C, 4. Concavidade para baixo. Por quê? Porque o A ele é negativo. Aqui o A é 2, o B, repare que o B é o valor que está multiplicando o x. Como não tem x, é uma equação incompleta, então B é 0. C, menos 8, concavidade para cima. Por quê? Porque o A ele é positivo. Letra E, o A, menos 3, o B, 2, o C, 0. Concavidade para baixo. Por quê? Porque o A ele é negativo. Letra F, o A, 5, o B, menos 1 e o C, menos 1. Concavidade para cima. Por quê? Porque o A ele é positivo. Aqui eu tenho o A, menos 1, o B, 0 e o C também 0. Concavidade para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Aí nessa letra E aí se eu perguntasse qual é o valor de A, alguém poderia dizer aí 2, o valor de B 3 e o valor de C menos 1. Por quê? Porque aqui a gente quer mostrar que não é para gravar a ordem dos coeficientes. Tipo, primeiro vai ser o A, segundo o B, terceiro o C, não. Porque aqui é quando a equação está organizada, arrumada. Pode acontecer uma coisa desse tipo, onde o termo x ao quadrado ele não está na frente. Mas o valor de A vai ser o quê? O valor de A não vai ser 2. O valor de A vai ser o número que está sendo multiplicado pelo termo ao quadrado. Nesse caso aqui, o A é menos 1, o B é 3 e o C é 2. Como o A ele é negativo, a minha concavidade é voltada para baixo. Então tem que se ligar também nessa questão da ordenação das variáveis. Lembre-se que o A vai ser sempre o termo que está colado com o x ao quadrado, sendo multiplicado. O B vai ser sempre o termo que vai estar colado com o x. E o C vai ser sempre o termo independente, o termo que não tem nenhuma variável colada com ele. Beleza? Então essa aula de função do segundo grau nós dividimos em 3 partes. Então a primeira parte nós iremos encerrar aqui. Até o próximo vídeo.